tarde, pessoal. É muito bom estar aqui com todos vocês. Tá muito alto? É muito bom estar aqui com todos vocês, né, para a gente discutir esse assunto tão importante, né, que é, assim, como a gente cria espaços, né, que contam histórias e despertam emoções, né, porque a gente sabe que hoje a arquitetura, ela não pode ser uma coisa que não, a gente tem que se aprofundar nisso, né. Porque a arquitetura com personalidade não é apenas sobre estética, né? Ela é sobre a experiência que um espaço provoca em quem o habita. É como aquele espaço te faz sentir. Então eu estou aqui hoje, né, para falar para vocês um pouco, né, sobre trazer inclusive dados científicos, né, que provam que o ambiente ele molda a gente, né? O ambiente ele tem esse poder de moldar, tem o poder de fazer a gente se sentir bem ou mal, né, dependendo de como esse ambiente ele está feito, né? Então, antes de me apresentar oficialmente, eu gostaria de trazer alguns dados científicos para vocês, né, sobre essa questão da saúde e da ciência junto com a arquitetura e como isso influencia no nosso bem-estar, né. Então, em 84, o Roger Ulrich, ele já começou a fazer pesquisas e ele publicou um estudo na Science, né, e o Roger, ele é diretor do Centro de Sistemas de Saúde e Design da Universidade do Texas. Então, o que ele fez? Ele pegou 2 grupos, né, de pacientes, e um dos grupos ficaram em um quarto com uma janela e árvores na frente, né, bastante verde na frente, e o outro grupo ficou para um ambiente comum, sem natureza em volta. E ele percebeu que no ambiente em que os pacientes estavam olhando a natureza e a floresta, os pacientes se recuperaram mais rápido e com menos analgésicos do que o grupo que ficou num espaço sem o verde. E desde então, né, as ciências médicas e a neuroarquitetura, elas estão caminhando juntas para a gente, para explorar esses healing gardens, né? Então, o que são esses healing gardens? São os jardins curadores, né? E as pesquisas não pararam por aí. O Maximilian Steilinger, que é um neurocientista da Universidade de Viena, começou a registrar a atividade cerebral, né, das pessoas, de um grupo de pessoas. E nesse estudo, o que foi comprovado? Né? Que mesmo que no quarto, no ambiente, não tivessem plantas naturais, só o fato de nós termos telas tensionadas com imagens de floresta já reduzia o desconforto, né? E a necessidade de medicamentos. Então, o nosso cérebro, só de olhar, né, a floresta, o verde, a natureza, ele já traz esse conforto e esse bem-estar pra gente, né? O que ajuda a melhorar diante de uma cirurgia, de algo nesse sentido, né? Aí aqui eu trouxe o Bosque do Bem-Estar no Hospital Oswaldo Cruz, né? Que é aqui em São Paulo. Então assim, olha que legal, né? Os hospitais, eles já estão se mobilizando para fazer cada vez mais ambientes arborizados, com verde. E não para por aí. Hoje, a gente já tem a primeira UTI localizada dentro de um healing garden, né? Dentro de um jardim de cura. E ela fica localizada no King's College Hospital, no sul de Londres. Então, as camas de UTI, elas ficam literalmente no ar livre. Claro que tem toda a estrutura, né, elétrica, hidráulica para atender esses pacientes, mas tem se mostrado cada vez mais eficaz esse tipo de prática, né? E aí agora, quero me apresentar para vocês, né? Meu nome é Renata Moliani, eu sou arquiteta formada pela Unesp desde 2015. E eu, assim que eu me formei, eu não sabia que eu queria, né, ser autônoma, eu ainda tinha algumas dúvidas, né, e aí eu acabei que eu fui seguir um caminho diferenciado na arquitetura, né. Eu acabei indo para Tok-Tok, que eu decorava os ambientes da loja, né, então isso me deu uma visão muito mais micro, né, para o detalhe. Então hoje eu consigo projetar de uma forma muito mais detalhada por conta dessa experiência que eu tive na própria Tok-Tok. Só que eu acabei percebendo que não era realmente isso que me fazia vibrar, né. E eu acabei saindo da loja depois de 4 anos e meio, fiquei 3 meses em Roma para ver se eu conseguia, né, dar uma espairecida, entender o que eu queria de verdade. E aí logo que eu voltei, meu marido passou num concurso público aqui em São Paulo e eu vim para essa cidade maravilhosa, gigante, cheia de oportunidades, né? E aí eu acabei que trabalhei em algumas empresas até que a primeira obra caiu no meu colo, que foi um apartamento da década de 50, gigantesco, né, 180 metros quadrados. E ele estava caindo aos pedaços. Então foi assim, um super desafio, né? Eu não tinha tido ainda tanto experiência com obra em si. E aí eu acabei abraçando, né, a causa. Eu acho que eu fiquei tão dedicada a isso que eu acabei, que esse projeto saiu na Casa Jardim, né? Que foi a minha primeira obra.
E saiu uma matéria incrível, né, na Casa Jardim, ficou muito legal o resultado, o cliente amou. E aí a segunda obra foi a mesma coisa, eu fiquei extremamente dedicada àquilo, né, agarrei com unhas e dentes, e aí a segunda obra também teve uma conquista significativa, que foi ter saído na Casa Volpe. E os clientes amaram também, deu tudo certo, né. Então agora eu queria fazer uma pergunta aí para todos vocês, né, quem aqui já salvou uma imagem do Pinterest e falou, não, essa é a minha casa, né? Quem aqui já fez isso, né? E assim, quantas dessas imagens realmente parecem com a casa de vocês ou dos seus clientes, né? Então eu trouxe aqui alguns estilos fechados e pré-determinados. Então eu trouxe o estilo Japandi, que é um minimalismo japonês com escandinavo. Nós temos o Quiet Luxury, que é a sofisticação discreta, móveis herdados, é um estilo mais clássico. O brutalismo, que ele é a honestidade dos materiais, então podem reparar que nesse ambiente a laje nervurada ela está toda exposta. E o industrial, né, que é uma estética urbana, inspirada nos antigos galpões de Nova York, né. Então o industrial ele também conversa com o brutalismo. Nós temos o estilo mediterrâneo, que ele é inspirado no litoral europeu. Então ele é um estilo que traz frescor, luminosidade, natureza, organicidade também. E temos o maximalismo, né? E o maximalismo hoje é a maior tendência que está em alta, né? Que é o mais é mais, né? Muita mistura de estampa, cor, padrão. Mas a questão é, né? E se nenhum deles representar verdadeiramente quem mora ali, né? E as tendências, elas realmente são muito importantes porque elas são uma forma do mercado entender, né, qual que é a necessidade real do momento, né? Para os lojistas, os produtores conseguirem trazer esse tipo de itens, né, que estão ligados às tendências e fazer o mercado girar de uma forma muito, né, mais incisiva. Só que a questão toda é que o Pinterest por si só, ele não é útil, né, se a gente for parar para pensar, porque o Pinterest ele não vai analisar o clima, a orientação do sol, a rotina da família num dia, né, numa quinta-feira comum. Então o Pinterest é tudo muito posado, né. Então por isso que eu sempre falo que eu, né, como arquiteta, eu amo compartilhar referência com os meus clientes. Eu acho extremamente importante, só que o Pinterest sozinho não faz muita coisa, né? Ele tem que ter um conjunto de coisas unidas para a gente conseguir criar uma casa com a essência do morador e com personalidade. Então, ter uma casa com a sua verdadeira essência está totalmente ligada à sua autoestima, o seu bem-estar e o seu autoconhecimento. Hoje, a gente fala muito sobre bem-estar, né? Então, assim, hoje as pessoas estão buscando cada vez mais ter esse bem-estar, ter saúde, ter longevidade, para a gente ir chegando aí na maior idade, né? Na melhor idade, na verdade, com muita saúde, disposição para a gente viajar, para a gente ir em restaurante, para a gente curtir, né? Então, hoje as pessoas estão vendo cada vez mais a necessidade de cuidar da saúde, não só do corpo, mas da mente também, né? Então hoje não se fala muito sobre o wellness só por estética, mas por necessidade. E as pessoas hoje não estão comprando só decoração, móveis, revestimentos de uma forma vazia, né? As pessoas elas estão comprando significado, saúde da mente, saúde do corpo, experiências, bem-estar, conforto, pertencimento. Então as pessoas elas querem isso hoje, né? Elas não querem algo que seja simplesmente elas querem se aprofundar nisso, né? E o wellness, a biofilia, os materiais naturais, a conexão com a espiritualidade e o design sensorial cresceram justamente porque o consumidor procura a qualidade de vida, né? Então a arquitetura ela deixou de vender estética, né? Ela passou a vender qualidade de vida. E tudo está interconectado, né? É uma engrenagem que ela tem que funcionar de uma forma cíclica, né? E espontânea. Então o ambiente, né? Como eu trouxe lá no começo da palestra, influencia a nossa saúde mental, que por sua vez influencia o corpo físico, e o corpo físico influencia a nossa saúde mental. Então é uma engrenagem, né? E uma casa, que é o refúgio, né, para se recarregar para o novo dia, alinhada à essência da pessoa e com estímulos visuais positivos, traz alegria, bem-estar e boas memórias. E aí a maioria dos clientes que chegam para mim, né, no meu escritório, eles falam, eu quero o estilo maximalista, né? Mas aí eu sempre começo perguntando, quem é você, né? Você tem essa resposta, né? E aí a gente vai investigar quem é o cliente de verdade. Porque o sucesso de um projeto com personalidade, histórias e emoções dependem de alguns pilares, né? E um primeiro pilar seria a escuta empática, né, do arquiteto ou do designer, o briefing profundo, né, essa investigação de briefing, troca de referências, que é aí que entra o Pinterest,
e técnicas de psico e neuroarquitetura, que eu vou explicar para vocês aqui, que eu costumo aplicar isso, né, antes de fazer os meus projetos. E o primeiro pilar, né, dessa teoria da psicoarquitetura é a teoria do self, que ela foi feita por Donald Winnicott, que ele é um médico, e ele estudou comportamento de bebês. E aí ele percebeu que os bebês, quando eles estavam num ambiente conhecido, em um ambiente assim, conhecido, sem muita novidade, eles conseguiam ser quem eles mesmos eram, né, que é o true self. Eles eram eles mesmos e na maior espontaneidade que podia existir, né. Só que daí, quando eles eram mudados de ambiente, com ambientes que exigem muitas adaptações excessivas, surge o false self, que daí é quando você tem que encarar um personagem para determinada coisa. Isso é normal, né? Então, assim, a gente vai, por exemplo, procurar um emprego, a gente tem que adotar, né, uma postura que não é o nosso 100%, a nossa 100% essência, porque a gente tem que performar, a gente tem que, né, enfim, conseguir aquele emprego. Então isso é normal, mas a questão é, né, quanto mais nós sermos nós mesmos, mais a gente vai ter uma identidade espontânea e alegre e feliz, né? Então essa teoria mostra o quão o ambiente tem um papel fundamental em como a pessoa se percebe no mundo. Aí o outro pilar é a teoria dos arquétipos do Carl Jung, né? São 12 arquétipos que ele estudou, que as pessoas incorporam esses arquétipos. E claro, a gente não é um arquétipo, ou dois, ou três, né? O ser humano, ele é mais complexo do que isso. Mas o arquétipo, ele é interessante para mostrar, você nortear, de repente, o que aquela pessoa passa na primeira impressão, o que ela quer realmente passar, sabe? Então, assim, as agências de marketing, inclusive, elas usam muito os arquétipos, né? Por exemplo, o arquétipo do explorador é muito usado na marca Jeep, né? Então, o Jeep, como que é a propaganda dele, né? É um carro que vai na lama e é aventureiro e passa por vários cenários, né, de aventura, de natureza. E aí quem se identifica com isso, o aventureiro, né, o explorador, mesmo que ele more aqui em São Paulo e ele não vá fazer uma trilha, só dele ter o Jeep, ele já sente que ele faz parte daquilo, né? Ele faz parte dessa liberdade, né, e exploração. E aí temos também, por exemplo, o inocente, né? Então, quando uma pessoa tem um arquétipo predominante do inocente, normalmente é aquela pessoa que busca tons pastéis, estampas florais, assim, uma decoração mais delicada. Então, os arquétipos, eles são interessantes justamente para dar esse norteamento, né? E por último, a memória associativa, né, que é um modelo matemático no qual o cérebro, ao entrar em contato com um certo elemento, o hipocampo é ativado, né? E então, por exemplo, você vê essa foto de uma pessoa chupando limão, muitas vezes a gente sente aquele azedo, né, dá aquele arrepio. E isso acontece na arquitetura. Então, por exemplo, se você tem um home office no seu quarto, e aí você fica olhando para para sua cama enquanto você está trabalhando, automaticamente o seu cérebro, ele vai ficar confuso, ele vai pensar, bom, será que é a hora, né, de eu descansar ou é a hora de eu trabalhar, né? Então, assim, se a gente puder evitar fazer isso, é excelente, né, porque para não confundir o cérebro. Mas se a gente não tiver outra alternativa, né, não dá para fazer também um terrorismo em relação a isso, a gente consegue, através de técnicas, driblar isso, né? Então, por exemplo, se alguém me pedisse, olha, eu não tenho outra forma de pôr o meu home office, né? Então, o que eu faria? Eu colocaria a pessoa de costas para a cama, né? Faria uma forma com que as coisas pudessem ser guardadas, de uma forma para deixar o ambiente clean, para a hora que a pessoa for dormir não tá, né, aquela bagunça e aquela sensação de tô trabalhando ou tô, né, dormindo. E aí, falando um pouco, né, das tendências, que também são importantes, né, muita gente chega e fala, nossa, esse ano é o fim do minimalismo e o início do maximalismo está super em alta, né? Só que, assim, não adianta uma pessoa se basear nisso, né, sendo que ela não... E se ela, tipo, realmente se identificar com o minimalismo, né? Então, a tendência, ela não pode se sobressair do indivíduo. A gente tem que analisar as coisas de uma forma individual, né? Então, assim, os itens que vão continuar dominando o mercado, né, as tendências que vieram para ficar, né, que são duradouras e atemporais, são tendências que elas já foram provadas serem eficazes, né, na parte do bem-estar do corpo, né. Então, a primeira tendência que veio e para ficar, né, que essa não vai sair, é a natureza integrada. Então, aquela famosa trazer plantas dentro de casa, né. Eu amo plantas, eu amo natureza, amo vegetação, eu tenho 37 plantas dentro da minha casa, eu amo, eu sou apaixonada. Não sei também se é porque eu nasci e cresci numa casa com muito verde,
Tinha até uma casinha na árvore na minha casa e era no centro de Piracicaba. E eu morava com esse monte de árvore, então isso traz um significado, uma nostalgia muito grande para mim. E foi foi uma experiência muito boa, né, de eu ter tido contato com a natureza. Então, eu sempre aconselho meus clientes a colocarem plantas. Muita gente fala, nossa, mas eu não sei cuidar de planta, não sei o que eu faço. E eu vou trazer agora no próximo slide algumas plantas super fáceis de cuidar, que é muito tranquilo. E caso você realmente fale, olha, não é minha praia, eu não quero ter plantas, aí a gente, né, pode colocar os quadros verdes, as florestas, né? Lembram lá nos primeiros slides que eu falei que uma imagem já basta, né, para o nosso cérebro associar o bem-estar, né? Então, assim, adoro a ficus elástica, que é aquela do canto. Ela é uma planta muito resistente. Se você deixar de molhar ela, né, por exemplo, uma semana você esqueceu, ela jamais vai morrer, porque ela é muito resistente. A jiboia, ela é uma planta muito fácil de cuidar. Então, uma vez na semana molhar já é o suficiente, né? E ela dá um efeito lindo, né? Ela cai, ela forma volume. A espada de São Jorge, né, para quem gosta aí de espiritualidade, né, a espada de São Jorge, ela além de trazer proteção, é uma planta muito resistente. E também as flores desidratadas, né, que eu particularmente prefiro muito mais as desidratadas do que as de plástico. E elas também dão um efeito lindo no ambiente. E aí, né, o segundo são os materiais naturais, então trazer o máximo de material natural, né, que a gente puder para nossa casa. Claro que a gente pode misturar materiais sintéticos, né, hoje a gente tem MDFs maravilhosos, que acabam suprindo, né, pra gente, às vezes não tá no orçamento, colocar uma lâmina natural de madeira, então a gente, né, mas o segredo é ter o equilíbrio, né, mesclar isso. Então, por exemplo, trazer madeira, trazer itens, né, pequenos de madeira maciça, certificadas, claro, pedras, tecidos naturais, imperfeições, porque a natureza ela é imperfeita, né, então a gente às vezes quer trazer itens com muita perfeição, só que nem a natureza é assim, né? Itens de cerâmica, almofadas, né, com linho, seda, lã, que são fios, né, naturais. Aí o terceiro são os ambientes sensoriais, né? Então, o ambiente, ele tem a iluminação que cria a atmosfera, a textura, a acústica, os cheiros, né? Eu gosto muito de trabalhar a iluminação, porque a iluminação, para mim, é essencial num projeto, né? Eu gosto, inclusive, de deixar o máximo de circuitos separados que eu puder, porque a gente vai criando cenários e atmosferas com esses circuitos, né? E trazendo mais um dado científico para vocês, o Perumal, que ele é um pesquisador renomado na medicina do sono, explica que os ritmos circadianos, né, que é o relógio, nosso relógio biológico, eles vão ser norteados pelo claro e escuro, né? Então, por exemplo, quando você chegou em casa, você quer relaxar, você quer que seu corpo produza melatonina, você vai automaticamente desligando a iluminação, deixando ela mais baixa, deixando ela mais amena, né? Para o seu corpo já ir sentindo que é o momento de relaxar e na hora de dormir você vai ter uma noite muito mais tranquila de sono. Então, por exemplo, naquela primeira foto, os clientes eles não quiseram pôr pendente, né, para não limitar muito a mesa. E aí a gente colocou spots com dimmers, né, direcionados para o centro da mesa para dar esse aspecto, essa atmosfera, né, mais cênica para o ambiente. E aí também falando um pouco de cheiro, né, eu trouxe também uma coleção de uma amiga minha que está aqui também, que ela fez no Natal, né, do ano passado, uma coleção super legal, com aromas de cookie amanteigado, canela e baunilha, que traz o sentimento natalino, né. Então, os cheiros e os aromas, né, as velas perfumadas, elas trazem uma atmosfera pra gente incrível de bem-estar também, né. Aí também temos as casas flexíveis, né, que acompanham as mudanças de vida, né, então eu procuro não fazer só móveis planejados muito enrijecidos, eu procuro, né, trabalhar com bastante móveis soltos para a gente conseguir trazer essa dinâmica para o ambiente, né. Então esse exemplo é muito legal porque meus clientes me pediram para abrir um dos quartos do apartamento. E aí, eles falaram assim, bom, talvez a gente não queira, a gente queira voltar para o apartamento, voltar ao estado original do apartamento, né? Então eu fiz uma sala já pensando nisso, e aí 4 anos depois os clientes me procuraram, falaram, olha, agora é a hora da gente fechar o ambiente, né? E aí eu propus uma porta camarão, né? Porque a gente consegue ainda manter essa dinâmica, né, no ambiente, e quando eles quiserem fechar para usar como home office, quarto de visitas, é só fechar. E aí, por último, né, nós temos a personalização, né, que é o fim da casa catálogo, né. Então, as casas todas iguais hoje, elas, assim, as pessoas estão percebendo, né, que não dá para ter uma casa
igual a todo mundo, né? Então, esse exemplo, né, da Casa e Jardim do projeto com o meu cliente é um exemplo muito legal de como a personalidade dele foi imprimida na casa, né? Então, ele gosta de jogar golfe, a gente colocou o status de golfe ali na entrada da casa, ele anda de snowboard, então a gente usou isso como, né, um item de decoração, a prancha dele de windsurf também. Então, assim, esse cliente, ele sempre fala pra mim, eu amo a minha casa, eu me vejo nela em todos os lugares, né? E faz muito bem, né, pra mim, pra minha autoestima, pra minha personalidade. E aí eu trouxe alguns outros exemplos, né? Por exemplo, se você toca violão, pendura o seu violão, né? Deixa ele exposto, né? Porque você olhar para algo que você gosta muito de fazer, estimula muito, né? O seu bem-estar, a sua criatividade. Ali é a casa da minha mãe, né? A gente trouxe um quadro bordado à mão da Santa Ceia, né? Que era dos meus avós. Então, assim, esse quadro, todo mundo, né? Vê e fala, nossa, eu nunca vi um igual, olha que diferente, né? A mesma coisa na casa dessa outra cliente, que ela faz cerâmica. Então, a gente desenvolveu um armáriozinho mesmo para ela, com o pote, né? O pote não, desculpa, com a cerâmica dela exposta. E ela fala que ela ama ver aquilo, né? E a mesma coisa ali, os clientes, eles gostam de jogar. Então, a gente usou o tabuleiro de xadrez, o jogo da velha, que eles usam como parte da decoração. O livro que a cliente gosta, a gente colocou numa caixinha de acrílico e expôs. Então, tudo isso vai trazendo ambientes personalizados e únicos com a essência da pessoa. Aqui também é um super legal, aqui no Casa Cor, a gente teve essa arquiteta que colocou as partituras das músicas de piano da mãe dela, que ela, né, sempre gostou, sempre amou. E aqui do lado nós temos também um conjunto de quadros, né, com um cordão que simboliza para a cliente uma coisa muito especial, o passaporte, algumas fotos. Se você, por exemplo, gosta de fazer oração, né, criar um cantinho específico para isso também é muito legal, é muito interessante, estimula muito que você tenha essa sensação gostosa, né, estimula inclusive você fazer mais orações, né, criar um ambiente personalizado, um mini altar em algum lugar da sua casa. Então, assim, para finalizar, né, a gente tem uma análise, é legal a gente fazer análises profundas dos momentos de vida de cada pessoa, de cada cliente, de cada indivíduo. E a população, por exemplo, brasileira, ela está envelhecendo muito mais do que nascendo, né? E olhar, por exemplo, para esse público, criar projetos, né, voltados a esse público é muito importante, né? Porque, por exemplo, no cérebro de uma pessoa mais velha, a gente tem alterações significativas, né, no alargamento dos ventrículos, que está diretamente ligada à diminuição das cognições, né? Então, como que a gente consegue driblar isso no ambiente? Como que a gente consegue estimular, né, isso? Colocando mais elementos e mais itens que estimulem isso, né? Então, por exemplo, cores, elementos visuais, memórias para aquela pessoa olhar e estar sempre com o cérebro sendo estimulado, né? Isso é muito importante. Então, a gente consegue fazer isso através da arquitetura. Então, assim, para você ser um artista, você precisa ser um cientista também, né? Entender a fundo o comportamento humano é você conseguir fazer um projeto que vai realmente impactar positivamente a vida da pessoa, né? E aí eu trouxe, né, para finalizar, algumas tendências, né? Que é a dopamina e decor, o maximalismo, o clássico, o minimalismo, a bem brasileira, né, a brutalista. E aí, né, qual é a melhor delas? E, na verdade, a resposta tem que ser aquela que representa quem mora nela, né, e não uma tendência por si só qualquer, né. E a maior tendência para os próximos anos não é o estilo, né? É a identidade. Porque ser quem você verdadeiramente te dá alegria, longevidade, liberdade. E você se sentir representado no seu lar é maravilhoso e revigorante. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É um assunto, assim, que ele é um pouco denso também, né? Eu sei que é muita informação, é muita coisa, mas, assim, o resumo, né, de tudo eu quis trazer como a nossa casa, o nosso ambiente influencia. Então, a gente tem que olhar isso, assim como a gente olha para a nossa alimentação, para a nossa saúde, para o nosso, né, nosso corpo, a gente vai no médico. Então, assim, a casa, ela tem que ser cuidada com essa seriedade também, né? Essa mensagem que eu quis trazer e também focar em quem a gente verdadeiramente é para a nossa casa ter a nossa essência e trazer todo esse bem-estar. Muito obrigada.